Olá, meus amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Evangelho da Salvação. Hoje é o 18º domingo do tempo comum. O Evangelho que o Senhor nos apresenta é o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Meus caríssimos irmãos e irmãs, o ser humano está em constante busca de felicidade, realizações. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. No seu interior, no nosso interior, existe um grande vazio, aonde Deus prepara o nosso coração para receber as coisas do alto. Por quê? Porque nós somos criaturas de Deus. Somos criaturas feitas para viver em Deus. Portanto, Deus coloca dentro de nós um vazio, e esse vazio ele só pode ser preenchido pelas coisas do alto, pelas coisas de Deus, né? E o que acontece muitas vezes na nossa vida? Nós buscamos preencher este vazio que está dentro de nós, preencher com as coisas do mundo, com a riqueza, o dinheiro, o poder, o sucesso, a beleza e tantas outras coisas. E aí entra no nosso interior a avareza, a ganância pelas coisas materiais. E quanto mais nós procuramos, quanto mais nós buscamos no poder, no sucesso, no dinheiro, nos bens materiais, quanto mais nós buscamos, menos satisfação, né? Quanto mais nós buscamos, né, não encontramos, e a busca ela se torna, né, incessante. Essa busca não traz felicidade. Então é o que nós chamamos de avareza, né, a busca desenfreada, desmedida pelos bens materiais. É o que nós chamamos de ganância, né, onde nós não se satisfazemos com o pouco, nós queremos ter mais, nós queremos possuir o mundo todo, nós queremos ter tudo para si e nada para os outros. É a chamada egolatria. Queremos tudo para nós e nada para os outros. Não sabemos dividir, não sabemos partilhar com os nossos irmãos. Por isso Jesus, no Evangelho de hoje, ele chama a nossa atenção. Cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Vejam, uma coisa interessante que Jesus fala: cuidado contra todo tipo de ganância.
Quando Jesus fala isso, ele não está falando somente a ganância aos bens materiais, ao dinheiro, mas também a ganância, ela pode ser uma ganância de fama, né? Uma ganância de sentimentos, uma ganância de romantismo, né? É você ter, mas também você querer ser alguém, né? Existem muitas pessoas que têm a ganância de ser, né? Elas querem ser. Se elas não são, elas não se sentem felizes. Elas precisam ser reverenciadas, elas precisam ser colocadas num posto cada vez mais alto. Isso também é ganância, né? Então Jesus diz: cuidado para com todo tipo de ganância. A ganância aos bens materiais, a ganância ao sucesso, a ganância de ser alguém diante da sociedade, diante da comunidade, da igreja. Então Jesus pede para que nós tenhamos muita atenção, tomar muito cuidado a todo esse tipo de ganância que não faz bem para o nosso interior. Por quê? Tira a felicidade, tira a alegria, muitas vezes destrói amizades. A ganância faz com que nós nos tornemos insensíveis aos sofrimentos dos nossos irmãos, porque nós nos fechamos a nós mesmos e nós olhamos somente para as nossas próprias necessidades, né? Não olhamos para os nossos irmãos, ao nosso próximo, não olhamos ao nosso redor, mas olhamos e centralizamos unicamente em nós mesmos. É a egolatria, a egolatria, o egoísmo que está dentro de nós. São Tomás de Aquino, ele vai dizer o seguinte, que o pecado da ganância se efetua quando se almeja adquirir e ajuntar riquezas, ultrapassando a devida moderação. Isto é próprio da avareza, a qual se define como sendo um desejo desmedido de possuir. Então, meus amados irmãos, podemos perguntar: aonde é que está o sentido da nossa vida? Aonde é que está o sentido do nosso existir? Será que está nos bens materiais? Será que está no possuir cada vez mais? Onde é que está o sentido de ser, de estar presente neste mundo? Veja que Jesus, ele quer nos levar a contemplar toda a nossa existência cristã, uma existência cristã que é favorecida pela graça divina. Tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, tudo que nós conquistamos, tudo isto pertence a Deus. Não pertence a nós, pertence a Deus. Como é o caso deste homem rico que fez esta grande plantação de trigo e ele fez uma grande colheita. Foi uma colheita inesperada. Ele não esperava que iria colher tanto. Ele colheu 10 por 1, Então foi uma colheita abundante. E aí o que ele fez? Ele construiu galpões enormes para depositar ali a sua colheita e disse: agora eu vou descansar, vou beber, vou me divertir, vou aproveitar a vida. E o Senhor chegou até ele e disse: cuidado, porque ainda esta noite lhe pedirão a sua vida. E aí, para quem ficará todos esses bens? Temos que ter cuidado com aquilo que nós realizamos no dia a dia. Quais são os bens que nós estamos acumulando? Será que são os bens terrenos? Ou são os bens eternos, aqueles que nós levaremos conosco? Não levaremos nada daquilo que nós possuímos. A nossa roupa, nossos bens materiais, nem o dinheiro, nem a conta bancária. Não levaremos nem o nosso próprio corpo,
o Senhor pedirá contas, o Senhor nos chamará para a eternidade e nós podemos preparar a nossa eternidade, a riqueza diante de Deus, quando nós realmente vivemos uma vida para Deus. E lá no céu, essa vida ela pode ser preparada. Quando nós nos despojamos das coisas materiais, dos bens materiais e voltamos o nosso coração, a nossa alma somente para Deus. Buscai as coisas do alto. É isso que Jesus pede para cada um de nós neste domingo, para que nós nos despojemos dos bens materiais, das coisas do mundo. Não quer dizer que nós não podemos ter bens materiais. Jesus não está proibindo, de que nós tenhamos um bom automóvel, um bom apartamento, todo mobiliado, bonitinho, uma boa casa, uma casa no sítio. Enfim, Jesus não está proibindo que tenhamos bens materiais, mas Ele está dizendo para que nós não sejamos aprisionados pelos bens. Vamos nos desprender dos bens, vamos saber partilhar. Como é bom quando nós sabemos partilhar, dividir com o próximo, quando nós sabemos emprestar com alegria, aquele que necessita, aquele que necessita do pouco, mas quando nós damos com alegria, aquela pessoa se sente tão bem, tão acolhida e ela pode também usufruir daquilo que o próprio Deus nos concede. Então, saibamos partilhar, vamos nos desprender das coisas do mundo, vamos buscar as coisas do alto, vamos ser generosos para com os nossos irmãos. Que esta palavra, a palavra de vida, o Evangelho da salvação, seja a salvação para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus te faça cada vez mais sensível aos sofrimentos dos outros e que você seja generoso, simples, humilde. Busque sempre em Deus viver a sua vida e que Ele possa te agraciar com muitos bens, com muitas graças. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.